Paz, Senhor Jesus, igreja. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler 3 versículos. Quem já encontrou, diga amém. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Repete comigo. Porque eu sei, toda a igreja, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Amém? Senta, meus amados, senta em nome de Jesus. Meus amados, nós não podemos viver de aparência. O cristianismo, ele tem que ter essa profunda certeza de que ele tem que lutar para servir a Deus. É uma questão de sobrevivência. Ou você luta, ou você morre. É uma questão. Desde quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, em 72 para 73, nunca deixou de ser luta. A nossa carne sempre foi imperativa nos seus desejos. E não tem como você fugir. São 3 inimigos que vivem constantemente nos ameaçando. É a carne, é o mundo e o diabo. Eu, você, nós temos que ter consciência disso. Vacilou um pouco, a carne domina. Não tem como. Não existe mágica, não existe mágica. Todo o tempo da minha vida foi guerra. Quantas e quantas vezes eu pensei de desistir. Quantas e quantas vezes eu dizia, não vou conseguir. Porque tem pessoas que pensam, não, pastor, é privilegiado. Privilegiado nada. Eu estou em pé, porque Deus tem tido misericórdia de mim. Mas todo dia nós somos açoitados por uma guerra. Todo dia. Quantas vezes eu subo no púlpito, alguém olha assim, vai ser, só Deus sabe, a gente está aqui tremendo de angústia, de tribulação. E às vezes eu até pensando assim, Senhor, meu lugar não deveria ser no púlpito. Hoje, agora, não. Devido à luta, devido à tribulação, devido à angústia. Mas isso é normal. Quem está falando aqui não sou eu, é o irmão Paulo. É um dos homens de maior conceito dentro das Escrituras, chama Paulo. Um homem de Deus. Não era um homem carnal, não era um homem de Deus. Mas olha o que ele está falando. O querer está em mim, eu tenho vontade. Mas nos meus membros eu vejo uma guerra. O que eu quero fazer, eu não consigo.
O que eu não quero está sempre ali batendo na porta. O que eu quero fazer, eu gosto muito dessa expressão quando ele diz assim, ó, o verso 18. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, não há nada de bom. A minha carne, a nossa carne. O negócio é... Porque a carne e sangue, alguém sabe disso? Que carne e sangue não vai entrar no céu? Quem está sabendo? Que a minha carne, nem a sua carne, nenhum de nós em carne vamos entrar no céu. Quem está sabendo? Nossa carne não vai entrar no céu. Ora, se ela não vai entrar no céu, ela está dizendo, então, eu quero ficar onde eu estou. Eu quero gozar o que eu sinto. Eu quero viver aqui, porque aqui é meu lugar. E aí, quando você simplesmente dá vazão a esse grito da sua carne, você desanima. Aí você frouxa as mãos. É uma guerra. E a nossa luta, meus amados, é em todas as áreas. Quando você vigia nas mãos, você tem que cuidar dos olhos. Quando você vigia nos olhos, cuidado com a boca. Quando você vigia com a boca, cuidado com o ouvido. É a guerra. Constantemente é a guerra. O diabo trabalha muito em todos os sentidos da nossa vida. E eu deixo aqui para os irmãos um conselho. Uma das coisas que o inimigo atribula muito à nossa vida, cada um tem as suas fraquezas, as suas dores, os seus sentimentos, mas os olhos são violentos. Que Deus ponha em nossos olhos a sua graça, o seu colírio. Portanto, irmãos, a minha palavra aqui hoje vai ser bem sucinta, mas eu quero dizer para os irmãos que essa nossa guerra, ela não para aqui. O diabo nos faz apegar em alguma coisa desta vida. Você é preso em alguma coisa. Satanás, ele luta para nos prender. Ora nas redes sociais, na pornografia, ora na música que nós ouvimos, que não louva a Deus, mas as coisas do mundo, que nos atrai, e você está preso. Ora, em palavras que o diabo bota em nossa boca, e nós falamos e ficamos comprometidos. Ora, nos sentimentos do coração. E nós estamos presos, e o inimigo vai tentando. Por isso, meus amados, fala aqui hoje. Vocês estão me ouvindo? Eu espero que ninguém esteja no celular, eu espero que ninguém esteja olhando para um outro lado qualquer. Você só vai vencer, nós só vamos vencer com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus na nossa vida. De joelho dobrado chorando. Em muitos e muitos momentos da minha vida, quando eu percebo que a luta está batendo, não tem como ficar na cama de madrugada. Tem que orar. Senhor, me ajuda a buscar a tua presença. Me ajuda eu vencer. Me ajuda. Eu não posso falar para vocês. Tem coisas da minha vida que eu não posso falar. São lutas nossas, pessoais. Tem coisas na vida das irmãs, dos irmãos, que não é bom você comentar com ninguém. Fecha a porta do teu quarto e fala para o Senhor.
Não fala para amigo nem para amiga. Não fala para irmão, para ninguém. Fala para o Espírito Santo. Fala para Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar força para você vencer. Só Deus sabe a luta. Quantas vezes, debaixo de tentações, debaixo de acusações, debaixo de línguas malignas para nos atingir. Aí tem muitos crentes que qualquer coisa que acontece é suficiente para... A Mariquinha falou de mim, o Joaquinzinho falou de mim, eu não vou voltar na igreja. Meus amados, tudo isso faz parte do amadurecimento, da aprendizagem da nossa vida. O aprendizado de cada um é diferente. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Quando você pensa que a Maria ou que o Joaquim é mais forte, é mais crente do que você, é que você não está na pele deles. Às vezes ele parece ser mais crente, não é porque ele é mais crente, é que a luta dele é maior e ele chora mais nos pés de Jesus. Ele sabe, tomando a figura do Joaquim, da Maria, ele sabe. Aí você olha e vê a irmã Maria chorando, o irmão Joaquim gemendo, falando em língua. Aí você diz, oh meu Deus, eu queria ser como ele. Mas você não sabe a luta dele. Você não sabe por que ele está chorando. Você não sabe por que ele está falando em língua. Você não sabe por que ele está de joelho e tem calo nos joelhos. É a guerra. É a guerra. Se ele parar, você não pode parar, não. Não para, não. Você não pode parar, irmã. Você não pode parar, irmão. Não pare. Não para. Satanás, ele está aí para colocar em nossos corações uma raiz de amargura, de tristeza, uma raiz das coisas deste mundo. E quando ela brotar, é difícil. É difícil. Deus é testemunha do que eu estou falando. Quisera eu abrir um pouco a boca para contar assim mais pormenorizados as minhas guerras. Mas não adianta ficar falando isso. Vocês vivem também as mesmas do que eu. Guerra de pensamento, guerra de frustração. O que eu quero fazer eu não consigo. Há dentro de nós um sentimento de servir a Deus melhor. Todos quantos estão aqui, há momento que você chora dizendo, Senhor, eu vou melhorar, eu vou te servir, porque a nossa alma tem prazer na presença do Senhor. Há momento que você sente a presença de Deus, aí você diz assim, agora eu vou melhorar, agora eu vou servir a Deus. Mas na mesma hora, a carne, ela fala. Eu volto aqui no assunto da palavra, mas eu gosto muito dessa palavra de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 15. Olha o que Paulo vai dizer. O versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, figura de Cristo,
em espírito vivificante. Mas o primeiro Adão, lá do Éden, o primeiro Adão, mas não é o primeiro, o espiritual. O primeiro Adão lá do Éden, o espiritual, senão o carnal. Depois o espiritual. Primeiro homem da terra, somos nós, essa é a nossa natureza, a natureza terrena. E o segundo homem, o Senhor, que é do céu. Qual terreno? Assim somos nós, tais também os terrenos. Qual celestial? Tais também os celestiais. Então nós trazemos ou conosco, querendo ou não, a natureza do velho Adão. Aí alguém vai dizer assim: pastor, como é que eu faço para eu vencer a luta desse velho Adão? Só na cruz, só no jejum, só na oração. Ó, você deu trégua, não abri e piscar de olhos. Deu, até no pensamento. É questão de segundo. A natureza do velho homem está aí. É claro que na natureza do velho homem, é essa cruz que o Senhor nos manda carregar. Toma sobre vós a vossa cruz, a sua cruz, e me siga. Nós temos que carregar, não tem como você fugir. Eu entendo que Deus não pode crucificar a nossa natureza de tal forma que você não tenha luta, que não tenha tribulação. Nesse caso, só depois da morte. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, é natural a luta, é natural a tribulação, é natural a perseguição, lá no colégio, em casa. Aí você vai dizer: eu não estou aguentando. Aguenta, Deus te chamou para isso. Essa nossa natureza é isso, é a natureza humana. Você precisa casar, você precisa ter um lar, você precisa ter uma família. Isso faz parte da nossa vida. Você precisa trabalhar, você precisa enfrentar num colégio as atrocidades que tem lá dentro, mas você tem que entrar e sair de cabeça erguida diante do Senhor. Deus te chamou como luz nas trevas. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, não vou estudar não, porque Jesus está vindo aí. Eu nunca li isso na Bíblia, que por Jesus vir eu não preciso mais trabalhar. Por Jesus estar vindo eu não preciso estudar. Porque Jesus está vindo eu não preciso mais comer. Paulo diz que quem não trabalha não coma. Então você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa profissionalizar, precisa ter uma vida financeira equilibrada, precisa, mas você precisa, sobretudo, ter um Deus que cuida da sua vida. Eu conheci uma moça, o nome dessa moça chama-se Elizabeth. E a Elizabeth era uma moça muito cristã. E ela fazia, naquela época, anos atrás, ela fazia engenharia. Você imagina uma moça há 40 anos atrás fazer engenharia? Era uma sumidade, era algo assim. E era muito inteligente. Mas havia um problema. Ela estudava na Federal e havia assim um sentimento de que cristão, na verdade, todo o tempo cristão foi perseguido, que aquela moça não deveria ser crente como ela era. Como é que você vai fazer uma faculdade, naquela época, com esses traços de crente, cabelo, a roupa, você não usa pintura, isso é natural, esses questionamentos. Como é que você vai ser crente numa faculdade? E ela estava ali, servindo a Deus. Aí tinha um velho, que era um dos professores
renomados. Porque todas as meninas tinham que passar pela mão dele e ele tinha que fazer os caprichos dele na vida daquelas meninas. Só que quando chegou a vez da Elizabeth, a Elizabeth disse: aqui não. Aqui não, o senhor está enganado. Eu sirvo ao Senhor. Sabe o que ele falou para Elizabeth? Você vai passar pela minha mão. E eu sou responsável pelas matérias que te aprova ou que te reprove. Eu quero ver você na minha mão. Ela disse: veremos, porque eu estou na mão do meu Senhor. E a Elizabeth simplesmente continuou como ela era, cristã, debaixo do temor de Deus. E o que a Elizabeth fazia? Servia a Deus e estudava. Servia a Deus e estudava. E quando chegou no final do curso, aquele professor corrupto, carnal, maligno, não tinha como reprovar a Elizabeth. Aliás, ela era melhor daquela sala. Aí quando terminou o curso, todo mundo foi embora e ele com aquela cara, ele chamou Elizabeth na sala dos professores e disse assim: Elizabeth, eu vou ficar aqui de joelho e eu quero que você ore por mim. Porque eu queria ser pai de uma filha como você. Você tem personalidade. Você tem um Deus que você crê e submete a Ele. Elizabeth, você me fez retroceder. Eu estou percebendo que para vencer tem que ser firme a um Deus como o seu, como você faz. E dobrou o joelho e chorou ali. E a irmã Beth botou a mão na cabeça dele. Meus amados, se você servir a Deus, não tem porta que Ele não abre. Agora, voltar atrás não. Voltar atrás não. A nossa guerra está aí, está estabelecida. Não tem como você dizer que não. A guerra está diante de você toda hora, todo instante. Mas o Espírito Santo é o nosso amigo. É o nosso paracleto. Ele vai estar ao nosso lado para nos ajudar. Alabaxandalaias. Na hora da angústia, na hora da dor, diz assim: Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo, a meu lado. Espírito Santo, eu estou sentindo a tua presença aqui. Aleluia. Aleluia! É uma questão de experiência com Deus. Agora, se o crente for só nominal, só de fachada, roupinha de crente, cabelinho de crente, o diabo não tem medo disso, não. O diabo teme aquele que serve ao Senhor de coração. Saia daqui hoje com um propósito, dizendo: Jesus, eu vou te buscar. Na hora da luta, na hora da tribulação, eu vou pedir socorro. Porque luta todos nós temos. Não tem esse negócio de dizer: a Maria é mais privilegiada do que eu, o Joaquim é melhor. Não existe isso. Não existe o queridinho de Deus. Aqui Deus não tem queridinho. Deus não tem filhos queridinhos. Deus tem íntimos que está junto com Ele. Deus ama aqueles que são íntimos dEle. Aquele que não perde a comunhão. Aquele que está junto. Aquele que chora. Aquele que geme nos seus pés.
Aleluia! Naturalmente, o meu irmão e a minha irmã, você vai ver por aí, cadê a irmã fulana? Caiu. Não é que caiu porque caiu, caiu porque não estava firme com o Senhor. Porque todos nós podemos até escorregar. O salmista diz assim, ó, o justo não ficará caído. O Senhor o sustém com a mão. Se ele cair, o Senhor está dizendo, eu levanto. Eu não estou dizendo que é bom, mas o crente, às vezes, ele enfraquece, escorrega. O Senhor está dizendo, levanta, rapaz, não é teu lugar, vamos embora. Levanta, vamos embora. O que nós não podemos é ficar prostrado. Deus não quer aqueles que servem a Ele caído. Levanta. Se tiver alguém aqui entre nós que pode levantar a mão e dizer, pastor, eu não tenho nada dessas lutas que você está falando aí. Levanta a mão que eu queria compartilhar essa alegria, essa bênção sua. Porque todos nós somos feitos exatamente da mesma matéria. E quando eu li aqui o texto para vocês, diz o texto que nós temos a natureza do velho Adão e a natureza do novo Adão. É isso mesmo? Então, você tem que entender isso. Que há uma balança para pesar tanto o velho como o novo. Se você deixar que o velho Adão penda para o lado do pecado, ele te dominará. Mas se você deixar o novo Adão pender para o lado espiritual, sempre a sua vida espiritual é melhor. Sua vida espiritual vai ser muito mais fácil você suportar. Porque você tem, deixa eu falar uma coisa, você tem um saldo na balança com o Senhor. Lembra do rei disse assim, Senhor, ser servido de te lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de que eu já fui fiel. Se eu cair um pouco, lembra de mim. Lembra que meu lugar não é no chão. Aí o Senhor está dizendo, eu vou te levantar e te dar mais 15 anos de vida. Aleluia. Paulo fala que nós temos um depósito diante do Senhor. Você precisa estar sempre melhorando diante do Senhor. O crente não ora só em... Esses dias eu chamei a atenção de uma jovem lá na igreja, o tempo inteiro. Eu não sei o que esse pessoal pensa. O tempo inteiro dando risada ela, mas eu falei uma vez, depois chamei a atenção, falei do pai, não sei nem se vai ficar na igreja. Ora, mas se é para ficar lá na igreja dando risadinha, contaminando, é melhor que procure o seu caminho. Vem para a igreja para fazer o quê, meu Deus do céu? Se é para ficar olhando celular, olhando as redes sociais, veja lá em casa. Se é para ficar dando risada, então para que vem para a igreja? Nós queremos buscar o Senhor. O que eu quero, lembra dessa palavra. Quando Paulo, esse homem, ele está dizendo assim, o que eu quero fazer eu não consigo. Na sua oração, irmão, é uma das coisas muito interessantes. Quando você, quando nós dobrarmos os joelhos, fala para Jesus assim, ó, o que você estiver passando no teu quarto, fala assim, Senhor, eu tenho tanta vontade de te servir. Eu tenho vontade de buscar os dons. Eu tenho vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho vontade de falar em mistério. Eu tenho vontade de ter dom espiritual. Senhor, faça alguma coisa por mim. E eu creio que a porta vai abrir em seu favor.
Fala para o Senhor dos seus sentimentos, da sua dor, da sua angústia. Fala, confessa isso para Ele. Lá no seu quarto, porta fechada, chorando e dizendo: Jesus, muda a minha vida. E você vai ver que Deus vai renovar a tua fé. Voltando para o texto, só para encerrar. Olha o que Paulo vai dizer assim, ó, na sequência do texto de Romanos. Ele vai dizer assim, ó: porque o que eu faço, eu não aprovo. O que eu estou fazendo, eu não aprovo. Pois o que quero, isso eu não consigo fazer. Eu aborreço o que eu faço. De maneira que agora já não sou eu mais, mas o pecado que está sobre mim, o pecado que domina. Aí no final, lá no versículo 24, ele vai dizer assim, ó: miserável homem que sou. Eu sou miserável. E ele respira fundo e diz: quem vai me livrar dessa minha condenação? Aí ele vai dizer: graças ao Senhor Jesus Cristo, que na carne eu sirvo ao pecado, mas no Espírito eu tenho comunhão com Deus. Que sobreviva a tua vida espiritual, mais forte do que tua carne. A lei da carne é essa que nós carregamos conosco, mas nossa vida não é pautada só nas coisas carnais. Quando você vê alguém que é espiritual, não é porque essa pessoa é favorável, não. É um queridinho, uma queridinha de Deus. Não é, não. É porque ele sabe da sua luta. Eu sei da minha luta, pastor. Que se eu não buscar, se eu não chorar, se eu não clamar, se eu não pedir, eu não aguento a minha luta. Eu não aguento. A pressão é tão forte que eu preciso estar debaixo de oração, de jejum, de madrugada chorando, lendo Bíblia, correndo. Busca o Senhor. Pode fazer isso, que a porta vai abrir em seu favor. Quem é testemunha disso que eu estou falando? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Quem é testemunha disso? Guerra. Guerra espiritual. Eu lamento falar isso aqui. Tem muitos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que na próxima reunião eles já não estarão mais. Eles foram tudo para o pecado. Mas em compensação, Deus há de levantar outros que amam e querem servir ao Senhor.